A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é engenheiro agrônomo, é doutor em agronomia e é pesquisador em entomologia do Centro Tecnológico comigo. Eu vou entrevistar Diego Tolentino. E vamos falar sobre o manejo das pragas iniciais da soja. Doutor Diego Tolentino, tudo bem? Tudo jóia, Divino Ronaldo. Satisfação estar mais uma vez aqui, trocando uma ideia contigo aí, sobre esse assunto que todo ano é bom a gente reforçar, né? Não são insetos que estão sempre ocorrendo na lavoura da soja, então nessa fase inicial é importante a gente já começar o alerta e para fazer o manejo adequado. É um desafio constante, né, Diego? Constante, então seja cada ano é um ano, mas vai ter um inseto que vai ocorrer mais frequentemente, outros dependendo do ano, então é uma dinâmica e vale o alerta então para aqueles principais, para outros que podem ser esporadicamente, sempre relembrar quais são esses insetos e quais as medidas para a gente conviver com eles, para a gente não ter prejuízo. Explica para a minha audiência o que é entomologia. A entomologia é a ciência, né, que estuda os insetos, né? E dentro da formação, né, de engenheiro agrônomo, né, a parte de entomologia vai manejar ali esses insetos, incluindo também a parte de outros artrópodes, como por exemplo os ácaros, né, que também faz parte desse estudo quando a gente trabalha nessa disciplina, apesar da entomologia no pé da letra significar o estudo dos insetos, dentro da agronomia a gente abrange um pouco mais porque tem esse outro artrópode que não é um inseto, né, um aracnídeo, o ácaro, que também causa prejuízo em diversas culturas, na verdade. E para ninguém imaginar que você está querendo dissipar os insetos do planeta, é um manejo, é um controle, né? Isso, a gente fala o manejo integrado de pragas, né? A gente reduzir a população daqueles insetos que causam prejuízo a ponto da gente não ter esse prejuízo, mas não tem como a gente eliminar esses insetos, né? Porque causa todo um desequilíbrio. É só a gente manter o nível populacional que a gente consiga produzir dentro dos parâmetros ideais para a gente continuar aí a produção agrícola e desenvolvimento do país e em qualquer lugar que seja do planeta, né? Também. Eu tenho conversado com pessoas de várias partes do Brasil e a conversa tem sido mais ou menos unânime. O clima está meio doido esse ano, está diferenciado. A gente pensa que é só Rio Verde, nossa, tal. Conversando com algumas pessoas, falaram, não, Rio Verde, vocês estão no céu, o negócio é bom. Tem lugar que está pior, não chove de jeito nenhum, então a irregularidade das chuvas é muito maior do que nos outros anos. Eu gostaria de ouvir de você a sua avaliação em relação ao clima esse ano. Realmente está diferente? Ou a gente é porque esquece todo ano como é que as coisas acontecem? Então, nos últimos anos, a gente tem visto que tem algumas imprevisibilidades, né? Não está acontecendo de forma que a gente vinha acompanhando os históricos. E esse ano, especificamente, parece que está um pouco mais complicado do que nos outros anos, né? A gente sempre tinha, às vezes, um atraso das chuvas ali em outubro, depois regularizava, e novembro era um mês que chovia bastante, e aí supria bastante a demanda da cultura, principalmente da soja, que é a maior parte da área semeada nessa época, e nesse novembro de 2025 está bem diferente de outros anos, então talvez essa irregularidade com esses veranicos é atípico do que a gente vem observando. Então, assim, com certeza está diferente, isso aí é inegável, né? De alguma maneira, essa anormalidade, essa irregularidade, ela acaba influenciando no aparecimento de pragas ou não? É assim, a gente tem aquela grande frase genérica, né? Que altas temperaturas e baixa umidade pode proporcionar um aumento, um clima favorável à multiplicação dos insetos. Então, assim, não necessariamente vai ocorrer uma superpopulação de determinado inseto, mas a probabilidade de um inseto em específico, ou, de forma geral, todas as pragas
ter uma população maior quando a gente tem altas temperaturas e baixa umidade, que é inclusive então esse período de veranico, é que as pragas são beneficiadas. Ao contrário, por exemplo, de doenças, né? Geralmente as doenças fúngicas, principalmente, elas, quando a gente tem um período mais prolongado, mais constante de chuvas, elas são beneficiadas e os insetos pragas têm um prejuízo na sua multiplicação. E aí o inverso ocorre como a gente tem agora. Talvez as doenças vão ser um pouco prejudicadas, mas aí vem as pragas podem ser beneficiadas. Então tem essa relação inversa, assim, de forma geral. Quando a gente dá uma volta no campo, aí a gente vê que a sojinha tá crescendo, tá ali, né? Tá acontecendo. Nós estamos no período inicial do ciclo da soja, né? Essas pragas que surgem nesse momento agora, do ciclo inicial, de alguma maneira elas podem reduzir esse potencial produtivo, esse potencial de produtividade da lavoura? Sim, eu diria que são duas formas principais que pode ocorrer nessa perda do potencial produtivo. A primeira seria na perda de stand, né, propriamente dito. Explica o que é essa perda de stand. Então a gente tem uma população de plantas de soja ideal de acordo com cada cultivar, para a gente ter um máximo de produtividade. Certo. E aí tem alguns insetos que pode matar aquela planta desde lá no início do desenvolvimento dela. E aí a gente vai ter uma população por hectare de plantas menor e aí vai acabar comprometendo esse potencial produtivo. Por exemplo, a lagarta Spodoptera com hábito de lagarta rosca, né, que ela pode estar ali no sistema já antes da semeadura da soja, então são lagartas grandes. Quando a soja começa a sair do solo, ela vai cortar mesmo ali a base, né, da planta, e aí a gente perdeu aquela planta. E como é um inseto grande, ela vai comer uma planta, vai comendo outra, e a gente acaba reduzindo esse stand. Outras lagartas, como a lagarta elasmo, também pode causar morte de plantas. Então, assim, essa redução de stand, até também por corós no início do desenvolvimento, como a semente ali, também pode ser essa redução do stand. Então, esse é o primeiro. O segundo ponto seria no próprio vigor mesmo da planta. Então, quando a gente fala lá de escolha de semente, né, a gente sempre tem que ter sementes de alto vigor para a planta no início do desenvolvimento ficar vigorosa, para ela ter um bom desenvolvimento inicial, para lá no reprodutivo e tudo mais, ela expressar esse potencial. Se no início ali a gente tem já desfolha, então a folha é onde ela absorve a luz ali para produzir, né, a energia através da fotossíntese. Então, se a gente tem uma redução da área foliar causada por qualquer inseto que seja, a gente vai reduzir esse vigor inicial do desenvolvimento da planta. Isso lá no futuro, lá depois também pode comprometer o potencial, né, que é o de crescimento, o máximo de crescimento dela não vai ser expressado, porque no início ela teve ali essa redução do acúmulo de energia e pode refletir também, então, em redução desse potencial produtivo. Seriam as duas maneiras principais dessas pragas no início afetarem o potencial produtivo lá no final. É tão interessante o que você está falando, porque às vezes as pessoas pensam assim, o inseto tem que comer planta demais para poder dar prejuízo. Não, né? Se você pegar 1 metro quadrado, 2 plantas, apenas só 2, que o inseto matar ali, numa lavoura aí de 500 hectares, 1.000 hectares, o prejuízo chega à casa de milhões, né? Isso, ali, vamos supor que a gente tem ali, normalmente, vamos fazer uma média, 15, 12 plantas por metro, né? Se a gente perdeu 2 ali, a gente está perdendo ali quase 5, 7%, né? Então, essa porcentagem, então vai ser extrapolada no hectare, ou então 500 hectares, então é muita perda de planta. Então, isso no final das contas pode afetar muito essa cultivar, porque assim, a gente tem esse número, a gente prevê que a gente vai colocar aquele tanto de sementes para a gente chegar naquele número, para a gente ter o potencial. Então a gente perdeu número, perdeu o potencial. Então é simples, é uma relação direta. É aquela história, quando o produtor planta, se tivesse tudo perfeito, em plenas condições, você colheria 100 sacas por hectare, por exemplo, né? Aí ele colhe 60, 70, mas por que não chegou a 100? Tem uma série de fatores, né? Isso, dentre eles pode ser que reduziu no início o stand, além de reduzir o stand, reduziu o vigor porque consumiu área foliar lá no início, então, e vai sendo um acúmulo, né? Então, quanto antes a gente já prevenir
cada um desses tipos de perda, depois, né, além das pragas iniciais, mais para frente vão ter outras. Outras que virão. Então vai sendo um somatório. Então, se a gente já, desde o início, precavém das primeiras, então é uma perda a menos que a gente vai ter. Então a gente passa a primeira fase, beleza, aí vem a segunda, tem que passar a segunda. Aí se a gente já perde na primeira, a gente já não recupera mais, já era aquela primeira. E assim a gente vai tendo que ir, entre aspas, aí, né, lutando até chegar no final. Vou fazer um breve intervalo comercial e nós voltamos já já, em alguns instantes. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Todos os anos é a mesma coisa. Pragas. Se logo no início começaram as plantas a emergir, as pragas já surgem. Eu estou conversando hoje com Diego Tolentino a respeito do manejo das pragas iniciais da soja. Você disse de temperatura alta e baixa umidade. Seria o cenário ideal, né? Como é que isso afeta o comportamento das pragas? A temperatura mais elevada, ela vai acelerar o metabolismo do inseto. Então ele vai se alimentar mais, ele vai se desenvolver mais rápido. E então o ciclo que a gente fala, o ciclo de vida dele, vai ser mais curto. Então no mesmo período de tempo, a gente vai ter mais gerações. Então ele vai se multiplicar mais, né? Nesse sentido. Então quanto mais rápido é o ciclo dele, então temperatura maior, ele desenvolve bem mais rápido. Então, a gente, naquele período maior, aquele período, a gente vai ter mais gerações. Então, é uma maneira da temperatura aumentar a população. Em relação à umidade relativa baixa, tem a ver também com inimigos naturais, principalmente fungos, que são entomopatogênicos, que estão ali no ambiente, que precisam dessa umidade para desenvolver nos insetos. Então, a gente fala que é como se fosse uma epidemia, entre aspas, uma pandemia ali dentro da população de insetos. Eles têm doenças que acometem aquela população que acabam matando os indivíduos naturalmente. E principalmente fungos que precisam de umidade. Então, quando a gente tem alta umidade, esses fungos vão contaminar os insetos naturalmente lá na lavoura e vão acabar nos ajudando, matando a população deles. Quando a gente tem uma umidade baixa, esses fungos têm uma menor atuação, então a gente tem uma sobrevivência maior dessa praga. Então, além dele estar multiplicando mais, ele está morrendo menos por causas naturais. Além disso, quando se trata de insetos menores, né, tipo a cigarrinha, pulgão, até o ácaros, trips, até os mesmos aqueles besourinhos metaleiros, dependendo da intensidade de gotas de chuva, também é um fator de mortalidade. Então, chuvas intensas, fortes, pode acabar matando o próprio inseto. E além da umidade que tem essa influência nos inimigos naturais. Então, quando a gente tem chuva e umidade, eles são desfavorecidos. Mas aí, nesse caso dos veranicos, então a gente não tem essas duas ações da umidade em cima deles. Então, aí eles acabam sobrevivendo mais. Aí esses são os dois fatores principais. Então, aumento da população por desenvolvimento mais rápido e também por menor mortalidade natural. Você disse que a cada ano um pode se destacar em relação ao outro, né? Pode ter o aparecimento de uma praga mais, um inseto mais... dá mais trabalho esse ano do que deu no ano passado. Nesse ano agora, nesse primeiro momento, né? Nós estamos no início aí dessa safra. Quais insetos você tem mais observado? O pessoal já começou a comentar, já começou a falar, porque eu imagino que vocês, que estão lá no CTC, devem receber muitas informações, né? Os produtores devem ficar mais ou menos em contato. O que o pessoal tem falado? Tem aquele besouro metaleiro, que a gente fala, porque ele tem uma coloração verde metálica, né? Aí, bonitinho, né? Ele é bonitinho, mas ele é bem... danadinho também. Danadinho, dá trabalho.
Então ele, junto com as vaquinhas que a gente fala, aquela brasileirinha, então aqueles coleópteros, então são besouros que desfolham. Eles frequentemente, então já tem alguns anos que eles sempre aparecem em alta frequência nessa época. É uma praga inicial muito importante, inclusive nesse ano, novamente, ele tem dado trabalho em várias regiões. E tem um outro que agora chama-se, o nome comum dele chama cascudinho da soja, é o Miocrus armatus. Ele tem uma coloração mais amarronzada, ele é um inseto que ele é um pouco mais agressivo do que esses metaleiros, porque o metaleiro ele vai ali na borda das folhas e vai consumir na área foliar. O cascudinho ele já vai no pecíolo ali, na base do trifólio, né, da soja, e come aquela parte do caule ali do pecíolo. E a folha cai. Então a desfolha dele indiretamente é muito maior, porque ele come a parte ali que sustenta a folha cai. Então, só uma parte pequena da planta que ele come, ele joga a folha fora. E o outro não, o outro vai comer na folha, então assim, ele se alimenta, se sacia muito mais rápido e aquela folha ainda fica quase inteira, só come uma parte. Agora o outro, pouco que ele come, a folha já vai para o chão. E lá no sul, esse cascudinho, o Miocrus armatus, ele é uma praga com mais expressividade do que aqui. Só que ele está chegando aqui para a gente. A cada safra tem uma ocorrência maior. A gente vem observando. E então, mais do que no ano passado, esse ano ele começou a causar problemas e, infelizmente, a gente acredita que nos próximos anos, então em 2026, 27, 28, ele tende a aumentar. Então, assim, o inseto também ele vai se adaptando às condições, né, climáticas, onde tem soja. Então, tem alimento. Se ele era adaptado lá no sul a um clima mais frio, aos poucos, né, com a divisa ali, o que divide ele de um estado para o outro ou de uma região para outra é a temperatura, ele também vai adaptando. Ao passar dos anos, ele vai acostumando com um clima mais quente e vai subindo. Então, a gente já começa esse alerta com ele, que é um inseto, além de causar um dano mais agressivo, é de mais difícil controle do que os outros besouros, desfolhadores da soja. Diz que olhar para trás é tão importante quanto olhar para frente, né? Então a gente tem que olhar o que a gente fez ou o que a gente deixou de fazer lá atrás para a gente ter noção do que a gente vai fazer no futuro. Agora o produtor já plantou, quase todo mundo já plantou, né? Aqui na nossa região aqui praticamente. Mas antes do plantio, que práticas que o produtor poderia ou deveria ter adotado e que agora estão impactando diretamente no manejo? Ótima colocação, porque apesar de a gente não poder mais fazer essas medidas, é sempre bom a gente relembrar que elas são importantíssimas, que principalmente a gente fazer durante a dessecação da área, né? Se seja uma planta de cobertura ou seja as plantas daninhas que estejam lá na área, se temos lagartas, né, como eu comentei, a Spodoptera, né, que ela é uma lagarta que se alimenta de diversas espécies, é uma espécie polífaga. Então, se ela está lá no ambiente, com lagartas grandes, a gente dessecou aquela massa vegetal para vir com a soja. Ela vai ficar lá se alimentando daqueles restos até a soja vir. Aí, quando a soja vem, tem aquela perda de stand. Então, o que é importante? A gente colocar o inseticida junto com o herbicida na dessecação para fazer o manejo dessa lagarta para ela não causar problemas lá depois. Paralelamente a isso, também o tratamento de sementes, a gente sabe que é indiscutível ter inseticidas. Então, seja para lagartas, né? Então, mais especificamente para lagartas, pensando, a gente tem as diamidas, né? Que é um grupo químico, para quem está familiarizado aí no campo vai saber, né? Mas, enfim, temos diversos produtos comerciais que são eficientes dentro desse grupo para controle de lagartas. Temos corós, né? Que também podem ser pragas no estabelecimento e também até depois no desenvolvimento inicial. As próprias diamidas também vão ter esse espectro de controle para essa praga também. Aí pensando nos metaleiros que eu comentei, que vão causar aquela desfolha ali, o tratamento de semente com neonicotinoides também é outro grupo químico que o pessoal já conhece bastante, que é muito interessante, muito importante ter no tratamento de semente ou no suco, que seja no suco de semeadura, que ele é absorvido pelas raízes da planta e transloca até a folha. Aí o metaleiro vai se alimentar daquela folha ali no início do desenvolvimento da soja e vai ser controlado. Então é muito interessante. Então essas estratégias do tratamento de semente, pensando
indiamidas e neonicotinoides são duas moléculas-chave aí nesse sistema que a gente está tendo hoje com lagartas e depois lagartas bem no estabelecimento do stand e depois no primeiro, a unifoliolado, primeiro trifólio ali dos besouros metaleiros esfoliadores. Bom, mas deve ter gente nos ouvindo agora e falar, mas agora já passou de hora, eu não fiz. E aí, tem como ajustar? Aí assim, para lagartas, da Spodoptera especificamente com hábito tipo rosca, as estratégias que eu mencionei antes são as principais. Agora é um pouco paliativo. Dá para fazer alguma coisa, mas assim, a porcentagem de controle já não é tão interessante, mas é melhor do que não fazer nada. Geralmente a gente tem as opções de fazer clorpirifos ou tiodicarb, que são dois produtos de amplo espectro de ação de contato, que tem uma eficiência interessante para lagartas, só que nesse caso ela vai ficar um pouco escondida ali na palhada e só quando a soja sai ali que ela vai se alimentar. Então o horário de aplicação para o clorpirifos, preferencialmente à noite, quando a lagarta sai, mais na horário mais fresco para se alimentar. E, curiosamente, o tiodicarb, que é uma molécula diferente, ela tem um efeito que a gente fala de fumegante, que é meio que entre aspas, ali, ele mexe com a lagarta, deixa ela desorientada. Desolojante, para ela começa a se movimentar mais, ela fica incomodada. Isso, esse é o termo. Incomoda mais ela com o sol quente. Apesar dela estar escondida, aí se a gente aplicar o tiodicarb com o sol quente, ela vai se sentir mais incomodada por esse efeito fumegante do inseticida, e aí pode ter um efeito melhor do que se aplicado à noite. Então esses detalhes também são importantes. Então vale a pena aí trocar uma ideia bem específica com o agrônomo que está recomendando sobre esses detalhes de cada inseticida. Mas aí temos essas ferramentas. Para os besouros esfoliadores, a aplicação de neonicotinoides é interessante porque tem um efeito residual, que eles são absorvidos pela folha, né? Então, como eu comentei, desde quando está lá na semente, o suco ele é absorvido pela raiz e vai para a folha, mas se a gente aplicar na folha também ele fica dentro da folha. O problema é que a gente tem uma opção um pouco mais barata que são os piretróides, é outro grupo químico que também é muito utilizado. E é eficiente, só que a gente pode desencadear o aparecimento de outras pragas como tripes e ácaros um pouco mais para frente. Então, pensando no manejo integrado de pragas que a gente fala, se a gente conseguir evitar o uso do piretróide, principalmente no vegetativo, que é agora que a gente está falando nas primeiras aplicações, é interessante para o manejo integrado ao longo do ciclo da cultura. Então a gente tem produtos que têm neonicotinoides isolados para o manejo especificamente dos besouros esfoliadores são interessantes. É claro que se a gente tiver uma outra praga que pode ocorrer agora nesse início, como por exemplo o percevejo barriga verde, que também, já aproveitando o gancho, que tem nos últimos anos aumentado e até no início, agora no vegetativo da soja, tem aparecido, aí sim vale a pena a gente pegar um produto que tem o piretróide junto, mas aí pensando mais no barriga verde, né, que é um caso específico. Agora, se é só o metaleiro, aí o neonicotinoide, ele vai funcionar muito bem e a gente precaver aí esse aparecimento de ácaros e tripes mais para frente. Vou fazer mais uma pausa e voltamos já. No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui. O doutor Diego Tolentino tem muita experiência com a cultura da soja e hoje estamos falando a respeito do manejo das pragas iniciais da soja. Bom, por tudo que você falou aí, dá para a gente entender, perceber que o monitoramento é muito importante. Então, tem que monitorar, tem que ficar de olho. Quais são os erros mais frequentes no monitoramento nesse início de ciclo?
Eu diria que, assim, talvez o principal erro no monitoramento é não fazer o monitoramento. É o pior dos mundos. É o pior dos mundos. Então, assim, a gente fica mais focado, vamos dizer assim, lá na fase vegetativa, reprodutiva, melhor dizendo, quando a gente tem vagem, de fazer o pano de batida para monitorar o percevejo, monitorar a lagarta, que é uma prática bem mais consolidada, e mesmo sendo mais consolidada, talvez a gente ainda faz pouco, e esquece desse monitoramento na fase inicial. Então, principalmente quando a gente tem esse clima que pode favorecer mais a ocorrência de pragas, é fazer mais monitoramentos com menores intervalos. E o outro ponto que talvez a gente tenha errado no monitoramento é não utilizar esse monitoramento. Às vezes a gente, mesmo monitorando, vendo que tem a praga, tá tendo desfolha, preciso fazer aplicação, mas aí fazer aplicações calendarizadas, que é geralmente entrar junto só com quando vai fazer o pós, o herbicida pós, ou então só quando vai fazer a primeira de fungicida, e aproveitar para entrar com inseticida. Então, pelo manejo integrado de pragas, né, a gente preconizando a eficiência dele, a gente deve entrar sem calendarizar, só quando precisa. Então pode ser que na época do seu pós-emergente herbicida não tenha ainda o inseto e você aplica ali junto sem precisar. Um inseticida junto sem precisar, e dali 5 dias você precisaria fazer, e aí você não faz porque você vai entrar só depois com o fungicida. E aí já passou do time. Então, o ideal seria, fazendo esse caso hipotético, você fazer primeiro o pós com o herbicida, aí monitorou, agora precisa, faz só inseticida, aí daqui a alguns dias, faço só o fungicida porque eu já fiz o inseticida, está bem controlado. Então, assim, esse é o ideal que a gente recomenda. É claro que envolve outras questões de operacional que a gente entende, mas o nosso papel, né, é falar o que é o mais correto, que deveria ser preconizado. Bom, agora tem soja. Daqui a pouco vai ter milho, né? Vai colher essa soja, vai ter milho. Existe alguma conexão entre aquilo que é feito de manejo agora na soja em relação ao milho que vem depois? A gente pode até fazer um pequeno gancho primeiro aqui com o percevejo barriga verde, né, também, que tem aumentado agora na cultura da soja, só que o grande problema dele vai ser, apesar também de na soja, lá quando tiver vagem, ele vai causar danos. É quando vem o milho. Então, ele já aqui na soja, se a gente não controlar essa população desde o início, porque ele é um percevejo que, diferente do percevejo marrom, ele fica mais no bacheiro, mais escondido na palhada, sobe pouco para se alimentar, então ele é mais difícil de pegar ali na aplicação depois que a soja fecha. Então, dentro do vegetativo, ainda no pré-fechamento, é importante, se a gente tem histórico ali, já viu alguns percevejos de barriga verde, fazer uma aplicação muito boa, direcionada para ele antes do fechamento da soja, pensando no manejo de população dele, porque se a gente deixar isso, lá no milho vai refletir. Mas eu diria que, principalmente, a cigarrinha também. Cigarrinha? Cigarrinha do milho. Apesar da cigarrinha não causar danos na soja, ela é a principal praga do milho. E o que a gente tem muito agora na soja? O milho tiguera. Então, assim, a gente falando aqui não de controlar a cigarrinha na soja, é de controlar o milho tiguera no meio da soja, pensando lá na cigarrinha e depois lá na frente. Porque a gente sabe que a cigarrinha ela só se multiplica no milho. As outras gramíneas, como milheto, sorgo, forrageiras, servem como a gente fala abrigo. Ponte verde, ela se alimenta, se mantém viva, mas não multiplica. Ela chega a fazer oviposição, a ninfa nasce ali, só que ela não consegue completar seu ciclo de vida, não virar adulto. Então a população não aumenta. A população da cigarrinha aumenta somente em milho. Então qual que é o grande responsável por aquela alta população de cigarrinha que a gente vê lá no início do desenvolvimento do milho segunda safra, milho safrinha? É o milho tiguera no meio da soja. Temos áreas de milho silagem, milho verão, que podem contribuir, mas o mais expressivo, né, porque a área de soja é imensamente maior do que essas áreas de milho verão e de milho silagem. Aquele milho tiguera lá está multiplicando a cigarrinha e multiplicando as doenças que ela transmite. Então, o grande problema é que ela é inseto vetor.
E depois que a gente tem aquela alta população lá na região como um todo, que ela migra muito facilmente, né, de forma ativa, segundo a literatura, ela migra facilmente um raio de 20 quilômetros, de forma ativa, quando ela está buscando o hospedeiro. Agora, quando é de forma passiva, que ela vai de forma aleatória, entra na corrente de ar e vai onde o vento levar ela, isso é milhares de quilômetros. E pela complexidade que tem ali na dinâmica de transmissão, enfim, esse adulto que está migrando aí de uma área para outra, ele vai chegar já contaminado, então ele já passou pelo processo infectivo das doenças e tal, e vai sugar o milho lá bem no início de desenvolvimento. O milho, quanto mais novo ele é contaminado com complexo de enfesamento, maiores vão ser os prejuízos lá na fase reprodutiva. E aí a gente tem essa alta população de adultos contaminados vindo do milho tiguera. Então esse alerta que a gente faz do manejo de pragas iniciais na soja, a gente gosta de relembrar também do manejo do milho tiguera no meio da soja, pensando no futuro também, que é lá o milho safrinha, porque depois que a gente chegou lá, se tem alta população, aí não tem muito o que fazer, é complicado. Então é melhor a gente tentar precaver agora. Custa nada ter capricho, né? É verdade. E, além do que o milho tiguera no meio da soja é considerado uma planta daninha, que está competindo, vai reduzir a produtividade da soja, então enfim. É você manter alguma coisa ali que é desnecessário, né? É igual a soja que fica depois, né? Você colheu a soja, aquela soja que nasce depois já não é necessária mais. Nós tivemos muito problema com o atraso de semeadura, né? Acabou que muita gente, devido às condições climáticas e tal, atrasou a semeadura da soja. De que forma isso interfere no desempenho dessa cultura que vem depois, seja ela milho, ou às vezes fechou a janela do milho ali, não deu para plantar o milho, vai plantar sorgo ou girassol, qualquer outra coisa. A gente sabe que sempre quando a gente tem esse atraso da semeadura da cultura da soja, a janela do milho normalmente vai ser encurtada. Na verdade, calendário, né, no calendário essa janela vai ser encurtada. E aí o que pode ser uma coisa especulativa, né, que é aleatória, vai depender da sorte, é se vai chover bem pouco a mais do que os dias que a gente precisa, mas a gente tem visto que na verdade é o contrário. É verdade. Então, além da gente ter perda da janela de semeadura do milho, a gente está vendo que as chuvas ainda estão cortando mais cedo para o milho. Então, acaba que a quantidade de água pode ser que seja reduzida por esses dois motivos. Então, acaba comprometendo com certeza aí a cultura do milho, né? E a gente tem essas outras opções, né? O sorgo também, se for muito estendida essa janela dele, ele pode ter essa perda de produtividade, mas vai muito da opção do produtor cultural e do que ele já planejou. Se ele entrar com um sorgo na época correta do sorgo, que talvez já não seja mais a correta do milho, ele pode ter até um sucesso maior em termos de lucratividade quando ele encaixa o sorgo. Mas isso vai depender de alguns fatores, né? Planejamento e gestão, né? Meu amigo, bom demais. Eu acho que você trouxe bastante dicas interessantes aí que vão ajudar o produtor, né? Tanto para aquele que fez o dever de casa bonitinho, quanto aquele que não fez também. Mas é o seguinte, agora não adianta chorar o leite derramado, né? Daqui para frente é o seguinte, o que eu posso fazer aqui para melhorar? Obrigado. Deixa uma dica aí pro pessoal. A dica eu diria que é o monitoramento, igual a gente falou. Sempre fazer ele certinho, com essa época de veranico, reduzir o intervalo de monitoramento e principalmente usar ele, não só monitorar, né? Usar ele, vai precisar aplicar, então não espero o calendário da próxima aplicação. Ou então não precisa, então eu guardo esse inseticida para o momento que eu precisar, mas assim, utiliza ele sem calendarizar, de acordo com o operacional da fazenda. Talvez, então, caiba também um planejamento nesse sentido, né? Às vezes, então vamos comprar um pulverizador. Às vezes, ao longo prazo, esse outro pulverizador se paga na economia de aplicações ou então até com retorno econômico de uma aplicação no time correto. Então, assim, é uma conta difícil de fazer, mas que a gente acredita, se a gente seguir essas premissas do manejo integrado, que ao longo dos anos essa conta vai se pagando, né?
Então, assim, esse é operacional. E fica também essa dica da questão da janela de semeadura, né? Pode ser que tenha produtores que já fizeram o seu planejamento, já tem toda a parte da lavoura de milho comprada, e aí vai ficar contando com a sorte. Agora, se não comprei para toda a área esperando para ver se vai dar certo a janela ou não, então se não deu a janela para o milho, vai no sorgo, que é uma boa opção, cultura interessante, se plantado na época certa e com o investimento como se fosse o milho, tem retornos muito interessantes também. Então é uma opção. Então, se a gente não comprou ainda a semente para a área toda e não vai dar janela, o sorgo é interessante. É uma aposta que, na verdade, é um fomento que a própria cooperativa tem de filosofia. Amigo, obrigado. Eu que agradeço. Conversei com o Diego Tolentino, que é engenheiro agrônomo, doutor em agronomia, pesquisador em entomologia do Centro Tecnológico Comigo. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.